Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje eu trago aqui, pela primeiríssima vez, um cara que eu admiro muito, que é o professor Alisson Mascaro. Eu acho que o professor Alisson tinha que ter mais amplitude, né, para sua voz. Uma voz forte, uma voz firme, ele que é um cara gigante em todos os sentidos. Mas o professor Alisson é o marxista do direito, é o cara do Pachucanes, é o cara que faz essas discussões envolvendo o judiciário, o direito, a partir da perspectiva da luta de classe. Eu gosto muito do professor Alisson Mascaro, recomendo muito o trabalho dele. O professor Alisson, dentre tantas coisas, lá atrás, quando eu também comecei a falar sobre isso, ele já vinha falando da ideia dos centros socialistas, essa ideia de se inserir nas comunidades, fazendo um trabalho permanente, de cunho laico, né, para a construção de um processo de politização, né, mais efetivo, mais impactante. Então eu gosto muito do professor Alisson, e há tempos que eu queria reagir a alguma coisa com ele aqui, tá? E nós vamos reagir hoje a um vídeo intitulado Quem é o Judiciário Brasileiro? Eu achei ótima a pergunta, hein? Quem é o Judiciário Brasileiro? Que é uma das coisas mais corporativistas que a gente já viu. Né? Vocês têm uma ideia? É um judiciário capaz de mandar cumprir pena em casa o bolsonarista que matou o petista na sua própria festa de aniversário, alegando no despacho que o petista seria perigoso. Estou citando um exemplo extremo aqui para vocês entenderem que esse tipo de decisão é recorrente, e outras coisas também, como a própria questão de ser praticamente uma dinastia de família, o que é incrível, uma vez que você precisa passar num concurso público para exercer uma função no judiciário. Enfim, muita coisa, além da perspectiva marxista, né, do judiciário como parte determinante da estrutura de Estado enquanto instrumento de dominação de classe. Então vamos ouvir aqui o professor Alisson, tenho certeza que é muito bacana, deixa o teu like porque vale a pena. O nosso judiciário de hoje é resultado de um movimento de classe média pós-Constituição de 88. Esta tese que eu tenho aqui no Crise e Golpe é de que por 200 anos o judiciário do Brasil foi estamento, se considerava um estamento, de tal sorte que o jurista era uma pessoa pernóstica, usava roupa que ninguém usava, falava uma linguagem muito peculiar, que é data máxima veni, coisas assim. Tinha um contexto cultural que era equivalente a padre. Padre tinha roupa própria, jeito próprio de andar, o velho estamento da sociologia. Isso era o jurista. Virtude e horror disso. A virtude é que o jurista, por ser estamento, ele se isolava, vivia num grupo e não estava aí circulando entre ambientes como, por exemplo, dos empresários. Horror, fala uma linguagem própria, fala a partir de um mundo no qual a referência é apenas a lombada dourada de um livro na sua biblioteca. O que é o jurista hoje? No pós-88, o jurista é, via de regra, um estamento residual e uma classe econômica fundamentalmente. O jurista é uma pessoa de classe média que ganha salário, quando é do Poder Judiciário, de 30 mil, 40 mil reais. E esta pessoa não se identifica por ser jurista. Qualquer um é jurista se passou 3 ou 4 anos decorando coisas e sabe o prazo do agravo para passar numa prova de um concurso. Ele ganha 40 mil, ele não circula mais em termos de pessoas tais e quais. Onde ele está? Ele está no ambiente de quem ganha o equivalente. Então, se ele está numa cidade do interior, ele vai ao tênis clube local tomar o uísque com pessoas que também ganham X mil reais. Cara, esse ponto é muito importante. Eu quero pausar para sublinhar, porque às vezes as pessoas não percebem isso. Embora os magistrados não sejam da classe dominante, por quê? Porque eles não são capitalistas, tá? Eles têm salário, eles vivem do trabalho. Eles não são capitalistas. Eventualmente, algum até pode ser, ou pode se tornar ao longo de sua carreira, com aquilo que consegue acumular a partir do salário e assim, enfim,
construir um capital e se transformar num capitalista? Pode, mas via de regra não são capitalistas. O ponto é que, por que esse tipo de função no capitalismo tem esse tipo de remuneração? Porque a renda divide os espaços, os círculos sociais. E o professor Alisson aqui foi bonzinho, até porque esse vídeo já está datado, tem aí quase 5 anos, então já tem bastante inflação, mas assim, nosso judiciário não ganha 20, 30 mil, gente. Isso aí é o início. Esses são os cargos mais subalternos, né? Juiz federal, desembargador, é 100 mil, é 200 mil. Ou seja, é um nível de renda que coloca essas pessoas nos círculos sociais dos capitalistas. E assim, eles passam a compartilhar também a ideologia desses espaços, desses grupos sociais. E isso é fundamental, porque nós temos que entender que o capitalismo ele tem no Estado seu instrumento de dominação. Portanto, o judiciário é parte dos aparatos de dominação de classe, que servem para a aplicação da violência cotidiana sobre a classe trabalhadora, a fim de tirar desta o excedente do seu trabalho. Basicamente é para isso que serve o judiciário. Só que essa dominação ela não é direta, não tem um capitalista lá dizendo para o juiz qual deve ser a sua decisão a fim de atender os interesses do capital. Isso tem que acontecer na forma da ideologia. O juiz tem que estar convencido ideologicamente que a sua decisão é correta e, portanto, esse juiz não pode perceber que sua decisão é pautada pela ideologia dos círculos sociais que ele frequenta e que, portanto, não é uma decisão imparcial. É uma decisão que reflete interesses de classe. Entenderam? Então é dessa maneira, não só, mas também dessa maneira que essa coisa opera. Se assim ou é, a ideologia desse jurista é a ideologia dessa pessoa. Então, o melhor dentista da cidade é amigo do juiz da cidade, que por sua vez também é amigo do melhor médico da cidade e do melhor promotor de justiça da cidade. Que eles fazem os quatro, levam seus filhos, porque têm a idade mais ou menos parecida, levam os seus filhos, os 4 casais, para a Disney. Então, o estamento da magistratura, o estamento do judiciário, acabou parcialmente porque ele se equivale à classe econômica de médicos de 40 mil reais. Para quem o apartamento tem varanda gourmet, para quem o piso é de porcelanato, e esse concreto aqui é o que faz a decoração. Os signos típicos da pequena burguesia, da classe média, se você preferir. Decoração brutalista, só que com desconto de qualquer apartamento, porque muito brutalista é coisa de comunista, Paulo Mendes da Rocha, não é bem o caso aqui, é um brutalismo kit. Bem, então, o que eu estou dizendo é que por ser estamento no passado e por ser classe econômica no presente, virtualmente tudo aquilo que seleciona o magistrado para os termos da sua judicação é basicamente uma seleção de nível econômico. Só entra na magistratura quem tem condições de ficar 3 anos decorando as coisas mais loucas possíveis. De tal modo que, efetivamente, essa pessoa é quase facínora, porque passar 3 anos assim, decorando uma nota de rodapé e olhando se cai num concurso, não é saber jurídico, é simplesmente uma espécie de memória, enfim, equivale. Se uma pessoa chegar aqui para mim e falar que o número π, ele sabe decompor 75 casas para depois do 3,1415, eu sairei de perto, que deve ser psicopata. É mais ou menos isso, mas assim, é importante essa fala também. Por quê? Porque a galera, né, agora que a farsa já foi escrutinada, fica pensando, porra, como uma criatura do nível intelectual do Sérgio Moro se transforma num juiz federal? A galera se pergunta isso. Dessa maneira que o Alisson está descrevendo. Passar numa prova difícil não te faz expert na tua área, não te faz inteligente.
pode ser que você simplesmente tenha, durante um breve período da sua vida, conseguido memorizar uma série de coisas a partir de um esforço tremendamente repetitivo. Não precisa ser inteligente para fazer isso. Aliás, pessoas muito inteligentes têm dificuldade de fazer isso. Porque não conseguem passar meses numa atividade mecânica, repetitiva, de decoreba. Porque isso sequer produz uma aprendizagem significativa. A pessoa decora algo para uma prova específica, faz a prova e na semana seguinte não lembra mais porra nenhuma. Porque aquilo não produziu um conhecimento na pessoa. Aquilo foi apenas um exercício de repetição. Que de tanto repetir, você acaba continuando repetindo e chega na prova, você repete e acaba passando. Então, o fato da pessoa ter passado numa prova, um concurso público foda, como o Sérgio Moro passou, não faz dessa pessoa necessariamente inteligente. Necessariamente um bom profissional da sua área. Gente, por incrível que pareça, às vezes é justamente o contrário. São pessoas toscas, de raciocínios mecânicos, simplistas, que a aprendizagem é decorar, ou seja, são incapazes de aprender, não aprenderam a aprender. No entanto, são bem treinados a repetir. E aí, essas mesmas pessoas vão ter que tomar decisões sobre a vida dos outros, onde essas pessoas precisariam ter, de fato, conhecimento, não só jurídico, técnico, mas de mundo, de sociedade. E, no entanto, não tem. Não tem porque nunca tiveram, já vem de uma classe social, como bem lembrou o professor Alisson, que permite com que essas pessoas cursem direito, façam cursinhos, façam cursos preparatórios, fiquem 2, 3 anos apenas estudando, então alguém tem que estar bancando, tem tudo isso. São majoritariamente esses que passam. Então são pessoas que não têm nem conhecimento técnico, formal, nem conhecimento de mundo. Aí entram para jogar a vida dos outros, passam a ganhar 100 mil por mês, passam a conviver em círculos sociais completamente deslocados da realidade das pessoas. No entanto, se julgam aptas a tomar decisões determinantes nas vidas das pessoas com base na sua cabeça. Porque é isso, né? O direito tem essa subjetividade, que, aliás, é muito bem criticada também pelo professor Alisson Mascaro. Basicamente é 3,14159, depois disso aí já é altamente problemático. Se a pessoa disser que sabe 200 números para além desse número, também é uma pessoa que não guardou coisas básicas como empatia, quociente emocional, ele só decorou, enfim, a tabuada até não sei aonde. Isso é um jurista. O jurista não tem nenhuma empatia, nenhuma razão emocional, mas ele sabe um detalhe do que caiu num concurso tal, numa questão tal. O que eu quero dizer é o seguinte: não importa a classe de onde vem, o que importa é que ganhando 30 mil reais por mês, ele tem a ideologia da classe onde ele está. Nisto, o velho marxismo sempre nos ensinou: a ideologia de alguém não é da classe de que veio, é da classe onde está. Enquanto a magistratura e o Ministério Público e a alta advocacia forem isto, ela sempre opera nesse padrão. Então, eu particularmente não tenho ilusão. Eu já estou aqui, talvez, tendo uma geração minha de alunos da universidade, dentro da magistratura, alunos desde a graduação, porque eu tenho os de pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Prezados e prezados, eu posso ver tranquilamente o que eu tenho de alunos e alunas com um momento inicial de muito boa formação, ato contínuo diz por lá: no entanto, não posso criticar o Sérgio Moro porque estaria criticando as garantias do magistrado e do Poder Judiciário. É o corpo, é o espírito estamental que junta com de classe econômica e mais ou menos é a mesma coisa. Isso é Brasil, Estados Unidos, qualquer lugar do mundo é mais ou menos isso. Ou seja, temos efetivamente um problema a dissolver. O herói é um absurdo nesse sentido, e aqui quero também fazer eco ao que os professores disseram anteriormente. Nós não temos outra opção nos dias de hoje a não ser bater contra isso que é o Estado. Nós não temos a opção de dizer a guerra está armada e o Estado acabou no dia de hoje, o direito acabou no dia de hoje. Nem tem condição. Existe aí o Estado, no nosso caso, e os Estados no plural no mundo. Quanto a não termos que lutar com o Estado, não está na nossa opção nos dias de hoje. O que está na nossa opção nos dias de hoje é efetivamente darmos um passo para além daquilo que imobiliza as esquerdas do mundo. E qual é?
as esquerdas do mundo são reféns da ideologia do capital, que no que tange a Estado de Direito, ela se traduz em ideologia jurídica. O que isto quer dizer? As pessoas têm alta dificuldade em falar contra este Estado que aí está, estas instituições que aí estão e o direito. Se nós não começarmos a fazer isso, nem para operar o direito nós conseguimos. E outra coisa, gente, isso também é muito importante, porque assim, hoje, aquilo que majoritariamente é entendido como esquerda é uma esquerda defensora do Estado, da democracia burguesa, da igualdade formal, da estrutura jurídica democrático-burguesa, do Estado democrático de direito. Hoje, o que se entende majoritariamente como esquerda está defendendo isso. E aí fica muito fácil para a direita cooptar o espírito revolucionário da juventude, porque aí ela vem aparecendo na superfície como disruptiva. É ela que critica o Estado, é ela que critica o sistema judiciário, é ela que se apresenta como propositora de uma contravenção do que está posto, enquanto que as esquerdas, ditas esquerdas, se coloca como aquela defensora dessa institucionalidade. E aí eu sou obrigado a dar razão para o professor Alisson, porque a partir disso nós perdemos completamente a nossa capacidade de mobilização. Por quê? Porque esse Estado, essa razão das coisas, é que produz nas pessoas a situação de opressão, de exploração. E nós estamos defendendo. E pior, nós estamos defendendo uma estrutura construída para que nós não possamos superar essa situação de exploração. Portanto, nós estamos defendendo estruturas criadas e que existem para explorar a nós mesmos. Essa capitulação, produto do fim da história, produto desse eurocomunismo, produto desse rebaixamento, nos levou a isso. Claro, eu não estou dizendo que circunstancialmente, durante uma eleição, a gente não possa utilizar determinados símbolos, determinados signos, para evitar, por exemplo, a eleição do Bolsonaro. Mas não é isso. A gente está vivendo isso no mundo todo, não só no Brasil, há décadas. A ponto de surgir uma direita que se diz antissistema, quando a direita é o sistema. É o sistema. E nós estamos aceitando nos colocar na posição de defensores desse sistema. Porque na hora em que eventualmente o Estado de Direito vem para as mãos de qualquer coisa de esquerda, nós fazemos o louvor da imparcialidade, dizemos, nomearei quem quer que seja, porque será suficiente, ou algo assim. Nós precisamos fazer muito melhor do que a direita. A direita critica a universidade, critica o direito, critica as instituições do STF. Eu sempre digo para as pessoas, eu é que faço essa crítica, não é a direita. A crítica ao STF é minha. A universidade, quem critica sou eu sou professor da USP, e o primeiro a estar na lista de quem vai xingar a universidade não é a família que governa o país atualmente, sou eu. A universidade é o celeiro da formação da elite de qualquer país do mundo e ensina para as pessoas uma instrumentalidade em favor do capital, não importa qual seja. Se no caso do direito é prender gente, se no caso da medicina é fazer cirurgia plástica para rico. E vejam, eu tenho totais críticas à universidade. Eu gostaria que, inclusive, a forma da universidade não existisse e qualquer um que quisesse estudar fosse procurar seus professores, Sócrates e Platão. Ficou sabendo que um Sócrates andava nas ruas, posso ser seu discípulo? Venha. Gente, eu queria ter 1000 pessoas me escutando na universidade. Eu tenho primeiro, sou professor da Faculdade de Direito. A pessoa tem que aprender que PV é igual a NRT no ensino médio, precisa aprender o que é complexo de Golgi, ato contínuo, precisa passar na FUVEST fazendo isso, esquecer para aprender o que é Código Civil. Ou seja, a lógica da educação é uma lógica horrenda, que eu preciso segregar todos os pobres primeiro, eles não podem vir para a universidade, eles precisam passar por um ensino médio, que eles têm que aprender coisas, o que é
Teorema de Tales e ato contínuo. Eles não vão saber utilizar nada disso aí, eles vêm aprender comigo coisas como o Código Penal. Volto a falar, eu sou o primeiro a fazer a crítica à universidade, mas sei também dizer que mais ou menos o que está resistindo hoje no Brasil é um certo contexto de gente que está se formando pela universidade, porque efetivamente quem não está pela universidade está mais ou menos pela Bíblia. E, com todo respeito, senhoras e senhores, não é a utilização progressista dos versículos bíblicos, não é a vera teologia da libertação, é coisa como Deus mandou castigar e o homem é o varão da família e coisas assim. Então a universidade é óbvio que é o nosso espaço, é óbvio que nós temos uma certa luta dentro das instituições, só que saibamos dizer, estas instituições são nossas inimigas. Por um acaso eu não escolho o inimigo, é esse, mas eu tenho que avançar para além desse inimigo. Se o povo for mobilizado, o que garante a transformação social é o povo. Só que o povo mobilizado, conscientizado, em vanguarda, organizado, em luta, em processo de avanço. Aí é mais difícil. Se nós tivéssemos os governos do PT tendo mobilizado o povo, educado o povo, para além do que o PT tinha para fazer, eu nem cobrava o PT. O problema é que a gente não tem um canal de televisão. É isso, tá, gente? Daria para fazer, daria, mas não é essa a estratégia do PT. De mobilizar o povo para travar essa luta. Não, o PT chega lá e passa a buscar uma forma de administrar os interesses conflitantes das diferentes frações da nossa burguesia, né? Com algum progressismo para justificar a sua origem classista e manter a sua base eleitoral. Nós temos que falar o que é, gente. Não adianta querer dourar a pílula. Tem um jornal que possa eu pegar e ler, alguém ligar uma televisão e ver um noticiário, já não tem nenhum, porque qualquer coisa eu já sei que ao final das coisas o Lula não pode sair da cadeia, porque isso será o império da ilegalidade ou qualquer coisa assim, que por aí está. Então o que eu estou dizendo é, temos uma concordância total, a gente tem um dragão na frente, a gente não escolhe o dragão com o qual lutamos, o que a gente não pode é ensinar para o povo que o dragão é bonzinho e a gente gosta desse dragão e a gente vai montar em cima do dragão e ele vai deixar de expelir fogo. Ele é o dragão, é o nosso inimigo. Eu quero um mundo sem dragões, eu quero um mundo no qual... É isso aí, viu? Fã do Alexandre de Moraes. Presta atenção no que o Sr. Alisson está falando aqui. Efetivamente a humanidade possa ter plenitude e os seres humanos se tornarem efetivamente iguais. Isto não é mediante as formas da exploração do capital. Pior dragão que o Estado e o direito é a mãe ou o pai dragão de todos eles, é o capital. Enquanto o inimigo de toda a nossa luta não for o capital, enquanto a gente não souber falar contra o capitalismo, a gente está falando muito parcialmente para perder no dia de amanhã. Que este auditório e todos no mundo pudessem falar, meu inimigo é o capital. Eu não sei quanto tempo demora ou quanto devemos lutar para destruir o capital, mas se o Brasil falasse, se a África falasse, se a América Latina falasse, se a Europa falasse, a Ásia falasse, a América do Norte falasse, a gente já sabe qual é o inimigo. Ato contínuo, então, já podemos saber um pouquinho melhor como matar esse inimigo e poder viver um pouquinho melhor na vida. Muito bem, é inspirador. Eu gosto muito do Sr. Alisson. Gosto muito do Sr. Alisson. Não quer dizer que eu concordo com tudo com ele, nós temos divergências, óbvio, mas tem muita admiração envolvida, muita admiração envolvida. Então tá aí, pela primeira vez para vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei, achei um debate fantástico. Espero ter colaborado também com os meus pitacos aqui para discussão. E se você gostou, deixa o teu like. Te inscreve no canal se ainda não está inscrito. Ativa as notificações. Comenta alguma coisa aqui embaixo para ajudar no nosso engajamento. Ajuda colaborando para a manutenção da nossa programação. Você encontra todas as formas de estar fazendo isso aqui no comentário fixado. Falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.